A Justiça Eleitoral adotou uma série de medidas para garantir o voto seguro nas eleições de novembro em função da pandemia. Além disso, o que fazer para levar o eleitor até as urnas, apesar do medo de se contagiar? Isso pode aumentar o risco de abstenção? Esses são os principais temas do Pensamento Jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição remota e especial por conta da quarentena da pandemia do novo coronavírus aí. A nossa entrevistada de hoje é a diretora do Foro Eleitoral da capital mineira, juíza Fabiana da Cunha Páscoa, que também é titular da 7ª Vara de Família de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 23 anos e já passou por 4 comarcas: Belo Horizonte, Paracatu, Uberlândia e Belo Horizonte novamente, onde está aí há 11 anos. Doutora Fabiana, obrigada por nos atender nessas condições. Prazer falar com a senhora. Orion, é um prazer muito grande estar aqui com você novamente. Pena que dessa vez não presencialmente, mas mesmo assim à distância, é sempre um prazer estar com você, aí com o objetivo de informar a quem nos ouve e nos vê. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, inscreva-se, por favor, no canal da AMAGES no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos aqui. Doutora Fabiana, a senhora assumiu, então, em fevereiro. Parabéns aí pela nova missão como diretora do Foro Eleitoral de Belo Horizonte. Quando a senhora assumiu em fevereiro, não havia ainda sinais dessa situação aí grave de pandemia. O desafio agora é outro. Foi ampliado? Foi uma surpresa, né? E está sendo um grande desafio, porque, sem dúvida, uma eleição que já é complexa, né? Uma eleição municipal, que tem ainda uma complexidade maior, somada a um estado pandêmico, não resta dúvida que é um desafio muito grande e gera aí uma série de preocupações, não só dessa vez com o processo eleitoral em si, mas também com o bem-estar, com a saúde e com a segurança de todos que fazem parte desse processo, né? Os mesários, os servidores, os juízes. E agora, sobre os cuidados, então, sanitários que foram adotados para garantir esse voto seguro, tanto para eleitores quanto para os mesários. Por favor, quais seriam? Desde o início, né, com o início da pandemia, gerou-se uma dúvida e muita incerteza com relação à própria realização das eleições, né? Se faríamos ou não, se adiaríamos, e o TSE decidiu que seria feita, mas por meio de uma emenda, postergou, adiou o prazo das eleições, de modo a que o primeiro turno vai se dar no dia 15 de novembro e o segundo turno, se houver, em 29 de novembro. Para isso, contando, essa data não foi aleatoriamente escolhida. Houve entre o presidente do TSE uma conversa, uma audiência com vários infectologistas, com pessoas, a fim de se definir essa data. Se seria uma data que supostamente estaríamos mais seguros, mais resguardados nesse período, e foi assim escolhida essa data. Então, já há esse ponto, né? E agora, para o dia da eleição propriamente, várias medidas serão adotadas, tanto para a proteção dos servidores e mesários, quanto de proteção aos eleitores. Aos mesários serão distribuídas máscaras, face shields, que são aqueles protetores, né, de acrílico, álcool em gel e álcool líquido 70% para que seja desinfectado todos os instrumentos de trabalho. Com relação aos eleitores, será providenciado o distanciamento entre eles enquanto aguardam, né? Haverá marcação de lugares para que eles fiquem a 1 metro de distância, resguardando-os assim. Será proibida que adentrem para a votação sem o uso de máscara. Então, eu vou repetir, porque isso é importante. Não poderão entrar para votar se não estiverem usando máscara.
será ofertado também a eles o uso de álcool em gel durante, antes e depois da votação. Foi uma medida muito importante, foi estendido o prazo para votação em 1 hora. Esse ano vai se iniciar às 7 da manhã, irá até às 17 horas. Está se dando preferência ao grupo de risco, aos idosos, o período das 7 da manhã às 10 horas. Sim. Não será obrigatória essa observância, mas é um período que está se sugerindo que esse grupo de risco compareça por ser mais tranquilo, mais seguro. Nós estamos também sugerindo que todos levem sua caneta para evitar o manuseio repetitivo da mesma caneta. Sim, são medidas importantes aí desse protocolo sanitário de segurança. Agora, você falou sobre o adiamento das eleições, por volta de 40 dias das datas iniciais, né, originais aí. Agora, a minha pergunta é o seguinte: se houver alguma situação grave em algum município que ainda a situação não conseguiu ser controlada ou ficou descontrolada, há riscos de um novo adiamento da eleição nesse município? Nesse município, isso poderá acontecer, né? Mas, assim, por hora, nós não estamos detectando nenhum caso que indique que isso acontecerá. As eleições estão marcadas e com essas datas. Agora, é óbvio que se houver alteração da situação mais adiante, isso vai ser considerado e poderá, sim, haver esse adiamento parcial, né? Para onde houver esse problema. Mas eu quero deixar bem claro que, nesse momento, não se vislumbra esse risco em relação a nenhuma zona eleitoral, a nenhum município. Muito menos em Belo Horizonte, onde a senhora gerencia, então, essa eleição em novembro. Agora, o Brasil tem aí 147 milhões de eleitores, dos quais aí 1.943.000 estão aqui em Belo Horizonte. Como evitar, então, essas aglomerações? Dá para acomodar todo mundo? São 18 zonas eleitorais, não sei, é isso mesmo? É um desafio, né, Orion? É uma preocupação muito grande, mas as medidas estão sendo tomadas pelo TSE, pelo TRE, é o que eu estou lhe dizendo, nós estendemos esse prazo da votação, vai ser feita a marcação, nós estamos tentando priorizar esse grupo de risco no início da manhã, durante o dia de votação estará sendo guardado, protegido, resguardado, haverá muita gente acompanhando para tentar manter esse clima de distanciamento e de serenidade. Eu aqui aproveito essa sua pergunta para conclamar a população a se imbuir desse sentimento, né, de colaboração, de responsabilidade, de consciência, porque além de ser um momento de exercício da democracia, que é tão caro e tão importante para nós, é um momento de pandemia. Então, nós temos que ter essa consciência coletiva de que é necessário essa colaboração. E eu tenho para mim que se cada um se imbuir desse sentimento e efetivamente praticar essa responsabilidade e esse senso de colaboração, as eleições correrão de maneira tranquila. Sim. E nós vamos dar lição, né? Nós vamos dar um exemplo de cidadania por conta disso. Sem dúvida. Doutora Fabiana, além dos cuidados necessários aí ao voto seguro para todo mundo, né? Eleitores e mesários, também há uma preocupação. Eu já vi pesquisas de que eleitores não querem ir às urnas com esse medo exatamente, né? Como que a Justiça Federal pretende mobilizar o eleitor até as urnas? Haverá uma campanha para isso? A campanha já está sendo feita, já houve campanha, propaganda. Houve aí o doutor Drauzio fazendo uma convocação nesse sentido. O presidente do TSE, o ministro Barroso, tem reiteradamente dado entrevistas e participado de programas anunciando essa segurança, né, de que nós estamos nos cercando, e é fato. Tudo que é possível ser feito para garantir essa segurança e poupar de maiores riscos tem sido feito.
né? Nós não podemos garantir 100%, porque nada nessa vida é 100% garantido. Mas tudo que é possível ser feito para minimizar riscos e garantir uma maior segurança tem sido feito. Uhum. Agora, a senhora avalia que isso pode contribuir para o aumento da abstenção, que já vinha num crescendo diante da insatisfação do eleitor com os políticos, né? E agora isso aí pode favorecer. A senhora acredita nisso? Não tem dúvida, né? Há pessoas, eu acho que principalmente aquelas pessoas do efetivo grupo de risco, né, os mais idosos, há muitos idosos que, num exemplo bonito, né, de cidadania, a todas as eleições, mesmo quando a idade os isenta de votar, eles fazem questão de comparecer e praticar o seu voto. Eu acredito que essas pessoas, talvez, esse ano, sejam mais ponderadas e não queiram se arriscar. E é compreensível, né? Pode haver um número menor, pessoas que estejam receosas, pessoas até que eventualmente estejam acometidas da Covid, porque é até um alerta que nós fazemos. Se alguém nos 14 dias anteriores, no dia ou nos 14 dias anteriores, apresentar febre ou diagnóstico, sintomas da COVID, não compareça, né? É até um alerta que nós fazemos. Nós queremos conclamar ao comparecimento maciço, desde que com segurança. Se você estiver com sintomas de COVID, apresentando febre, alguma coisa assim, aí já muda de figura. Aí a orientação é não comparecer exatamente para que essa pessoa se preserve e preserve os demais de qualquer risco de contaminação. Muito bem. Doutora Fabiana, gostaria agora que a senhora indicasse para a gente aí, né, a indicação de leitura para esse período de quarentena. O que a senhora recomenda? Olha, Orion, como nós estamos no período de eleições, eu vou indicar 2. As minhas indicações serão, na verdade, tendenciosas ao momento. Eu vou indicar primeiro um livro de autoria de um colega, Amaury Silva, Ações Eleitorais, Teoria e Prática, que é de autoria de um colega, e Amaury Silva, que descreveu aqui muito bem qual que é o contexto das eleições, as ações, o procedimento, e é um livro muito bem escrito e muito completo. Então, essa é a minha sugestão para aqueles da área, ou para quem não for da área, que queira se inteirar um pouco mais. E aí, eu acho que é muito propício para o momento, eu vou indicar, não para que seja seguido, mas para que seja lido e compreendido no sentido de que as práticas ensinadas aqui, é o livro de Nicolau Maquiavel, que foi conselheiro de Cesare Borgia, lá nos idos antes de 1500, 1400 e alguma coisa, e as práticas por ele ensinadas ao Borgia e posteriormente ao Médici, elas são aplicadas até hoje, sobretudo na política. Então, não é um exemplo a ser seguido, porque ele nem sempre prima pela ética, mas ele visa aqui, os seus conselhos, a manutenção do poder a qualquer preço, com práticas, às vezes, não tão morais, não tão corretas, mas fazendo uso de muita manipulação, desse jogo, que as pessoas têm que tomar conhecimento para valorizar a sua efetiva vontade, a sua participação democrática. Nós temos aí uma conquista, não é um presente. A democracia é uma conquista valiosa que nós temos, e nós temos que saber exercitá-la com responsabilidade e dando o valor que ela tem. Nós podemos fazer a escolha que quisermos, A ou B, direção para frente, para trás, para a esquerda ou para a direita, mas com consciência, sem manipulação. E para isso nós temos que conhecer
os meandros que cercam a política e os políticos, e, sobretudo, nós temos que conhecer a história. Conheçam a história antiga, a história recente. A gente tem que conhecer os candidatos, a gente tem que saber quem são, o que fizeram, o que defendem. E se esse candidato defende algo que é do seu agrado, que é do seu ponto de vista, ok. Mas a gente não pode se deixar manipular. E o Príncipe de Maquiavel mostra como é esse jogo de poder e manipulação. Então, a gente não deve seguir, mas deve entender como é que ele é feito. Muito bem, boas indicações. Mais do que isso, foi uma aula aqui de democracia, de política, até de um conceito distorcido aí do maquiavélico, né? Muito bem. Eu conversei aqui com a juíza Fabiana da Cunha Páscoa, que é diretora aí do Foro Eleitoral da capital mineira, e vai ter esse desafio aí de encarar esta eleição municipal em meio a uma pandemia. E falamos aí sobre as medidas adotadas para garantir esse voto seguro em novembro próximo. Doutora Fabiana, obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com a senhora aqui novamente. O prazer é sempre meu, cada vez se renova. Um grande abraço, espero que saiamos brevemente aí desse distanciamento social e possamos aí ter novas oportunidades como essa. Foi um prazer, muito obrigada, Adriano. Muito obrigado. Pô, e se você quiser rever esse programa, basta ir aos canais da Margem no YouTube e também nas redes sociais da associação. Ficamos por aqui, um abraço a todos e até a próxima.